bem-vindos pra mais um vídeo, mais um react. Pra quem não me conhece, eu sou a Índia, eu faço reacts, mano. E hoje eu estou aqui fazendo um react. Bomba! Togashi revela o final de Hunter x Hunter e diz que 90% dos fãs vão odiar. Hunter x Hunter não acabou ainda. Nunca vi Hunter x Hunter. Gente, deixa o likezinho aí no vídeo. Esse vídeo aqui foi patrocinado. E... é isso, né, galerinha? Vamos dar play aqui em 3, 2, 1. Depois de quase um ano desde o lançamento dos últimos 10 capítulos de Hunter x Hunter, Togashi lança uma bomba em uma entrevista a uma revista japonesa, revelando que possui 3 finais em mente para a obra e revelou um 4º final já descartado por ele. Mas, tendo em vista as condições da sua saúde, ele descreveu o capítulo desse final já descartado e disse que esse será o final oficial caso ele não consiga terminar a sua obra antes da sua morte. E nesse Ele tá vivo? Tá vivo aqui, aparentemente, né, galerinha? Então tá tudo certo. Nesse final, temos algumas revelações bem interessantes sobre o destino do nosso querido protagonista Gon, que a gente vai comentar nesse vídeo. Antes da gente começar a falar sobre Gon não morreu? Ele usou tudo nem dele? essa bomba, se você gosta dos vídeos de Hunter x Hunter aqui do canal, já deixa aquele Jankengu no botão do like pra ajudar na divulgação do vídeo. E lembrando, galera, Deixa o Jankengu aí, galerinha. que aqui no canal você encontra uma playlist exclusiva com vários vídeos super interessantes. A trupe fantasma teria chance contra a guarda? Antes explorando a fundo o universo de Hunter x Hunter. Por coincidência, eu tava pra atualizar essa playlist com um vídeo inédito aqui no canal e de repente veio essa bomba. Então, lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho pra saber quando esse próximo vídeo for lançado aqui no canal, combinado? Vamos ver se já na semana que vem eu já não lanço ele. Já tá pronto, é só eu postar. Então vamos ver se semana que vem eu já posto pra aproveitar esse gancho. Vamos lá então, galera, sobre os 3 possíveis finais. Togashi disse em sua entrevista que na sua cabeça existem 3 finais possíveis para Hunter x Hunter, que são o que ele chamou na entrevista de finais A, B e C. Ele não revelou nada de nenhum deles, mas determinou os níveis de satisfação que ele acredita que os leitores terão em cada um deles. O final A, ele disse que acredita em um nível de satisfação de 50% dos leitores e 20% de insatisfação, sendo no caso os outros 30% provavelmente a parte que nem amaria e nem odiaria esse final e acabaria ficando no meio termo. Ele disse também que não considera isso uma nota necessariamente alta, mas, segundo o próprio, seria um final seguro para ele, pois evitaria, críticas excessivas. E eu acredito que por ele achar esse o final mais seguro, deve ser um final onde os protagonistas estariam todos vivos e tudo acabaria bem, típico final feliz de shonen. Já o final Aí o Killua ia casar com o Gon e eles iam ter um filho. B, ele acredita que dividiria muito a opinião dos leitores, sendo que, na visão do Togashi, teria um nível de 50% de satisfação e 50% de insatisfação, e esse é um pouco difícil da gente teorizar sobre, já que ele cravou que seria... Esse aí é o que o Killua casa com o Meruem. Não? Metade da fandom satisfeita e a outra metade insatisfeita. Mas como teríamos metade da fandom insatisfeita, com certeza, não seria um final genérico, como o final A, provavelmente, fugiria um pouco do óbvio. Já o final C é que temos a polêmica, pois ele disse que acredita que 90% dos leitores ficariam insatisfeitos com esse final e o mais... O Gon morre, o Killua se mata. Interessante é que esse é justamente o final favorito do Togashi. Pô, é legal, claro, galera? Pros escritores, é mó legal fazer um final, tipo assim, mano, depois de toda essa jornada, o Gon morre e o Killua se mata. A Nerfeptou
vira uma deusa e explode o mundo. Esses níveis de insatisfação são teorias do próprio Togashi e o que ele acredita que viria a acontecer, ruim, né? A repercussão que ele acredita que viria a acontecer. E eu acredito que... Não tem nada mais satisfatório para um autor do que matar seus personagens. Pense. Essa régua de satisfação da fandom seja a morte de personagens queridos para os leitores. Possivelmente os finais com maior nível de satisfação. Pô, gente, às vezes que o final que o personagem morre, pô, às vezes morre, tá ligado? Todo mundo já vai morrer um dia. Morreu ali, agora. Seriam, como eu já falei, né, o típico final de shonen, onde os protagonistas estão todos bem e com os seus objetivos e sonhos. Eu gostaria que o criador botasse um final que ele goste. Tipo assim, ai, foda-se que o Gon morreu, mas é o final que eu queria, tá ligado? Sonhos realizados. Já esse final C, onde a maioria esmagadora da fandom odiaria na visão do autor, poderia ter a morte de ao menos um dos protagonistas do elenco principal, e o próprio Togashi já revelou qual deles irá morrer. Quem seriam os protagonistas? Porque eu só conheço o Killua e o Gon, mano. No volume 0 do mangá, onde o Togashi conta o passado do Kurapika e que eu já trouxe aqui Kurapika também é? algumas vezes no canal. Vixe, Kurapika está sofrendo um vazio indescritível. Em uma sessão de perguntas e respostas, um leitor pergunta qual seria o destino final da Trupe Fantasma e do Kurapika, e o Togashi respondeu O que o Kurapika tem a ver com o Trupe Fantasma? de forma curta e grossa, abre aspas, todos eles irão morrer. Então... Que beleza! Nossa! Sim, o Kurapika é um candidato fortíssimo a ser o protagonista que faz parte do elenco principal que morre no final. Mas será que só a morte do Kurapika seria o suficiente pro Togashi ter tanto medo da insatisfação de 90%? Não, eu acho que, cara, grandes chances do Killua ser o único a ficar vivo. 90% da fandom? Talvez ele tenha em mente a morte de outro dos 4 protagonistas ou Ai, gente, é foda. Quais são os protagonistas de... Kurapika, Killua... Hisoka? Novo protagonista? Como assim? Quem é essa mina? Não faço a mínima ideia. Kurapika? Gente, conhecer o Killua e o Gon, o resto eu quero que se foda. É isto. Uou! até de algum coadjuvante muito querido da obra. Eu sinceramente fico com medo baseado na maioria dos finais bem insatisfatórios, né, que a gente vê dos animes. Até Yu Yu Hakusho, obra do mesmo autor, tem um final que a fandom não gostou tanto assim, mas nesse caso em específico é mais pelo fim precoce da obra e não por ser um desfecho necessariamente ruim, né, já que ainda tinha muito mais a ser explorado naquele universo. Mas uma coisa a gente precisa lembrar, o Togashi conquistou uma liberdade absurda dentro da Shonen Jump, coisa que pouquíssimos autores conseguiram. Então pode ser por isso que ele considere a possibilidade de criar esse final C como sendo um final sombrio, mesmo indo contra a direção da maioria dos shonens da editora, já que a maioria, né, não foge, não costuma fugir do óbvio e sempre tem finais felizes, e por isso essa... Porra, gente, o que eu mais gosto de ver é anime, assim, imprescindível, tá ligado? Jujutsu Kaisen, pô, todo mundo morre, tá ligado? Eu fico de boca aberta. Convicção de anime foda, tá? uma possível insatisfação da fandom, já que as pessoas estariam esperando, né, um final mais feliz. Porém, ele revelou que ainda está muito indeciso quanto a esses 3 finais e pretende criar o final mais agradável possível, né? Então, provavelmente, talvez ele tente criar ali um meio termo para que não fique nem 100% clichêzão, mas que... Pô, 4 protagonistas, mata um só. Não! ainda consiga agradar de certa forma. Agora sim, em relação ao final D, Togashi disse que já descartou esse como sendo o final da obra caso ele consiga finalizá-la, mas ele decidiu descrever esse final para caso não consiga terminá-la, para que os fãs tenham um final oficial vindo do próprio Togashi. Ao ler a descrição desse final fica fácil entender por que ele revelou agora e por que ele foi descartado, já que é, né, o final mais genérico possível e que não
não revela nada demais, né, do que tá pra acontecer ainda no mangá até que esse final consiga ser executado, né, até que a gente chegue nesse final. Nesse capítulo final, teríamos os descendentes do Gon, possivelmente na sua ilha natal, a Ilha Baleia, na qual o Togashi revela o nome de um desses descendentes, que é a neta do Gon, chamada Jin. Curiosamente, o mesmo nome do seu pai, Jin, né? Então, provavelmente seria uma homenagem aí. Outra coisa é que a mãe e o pai dessa Jin estão presentes no capítulo, sendo a mãe ou o pai dela o filho direto do próprio Gon. Esse capítulo final seria um paralelo claro ao primeiro capítulo da obra. Nele, a Jin, neta do Gon, pesca o peixe chamado Mestre do Lago ou Senhor do Lago, assim como Gon fez lá no primeiro capítulo. Porém, Gon fez isso pois Mito tinha feito uma promessa que ele só poderia fazer o exame Hunter se conseguisse pescá-lo, pois seu sonho sempre foi sair da Ilha Baleia para se tornar um Hunter como o seu pai. Por outro lado, e para a decepção de sua mãe, Jin pesca esse mesmo peixe, mas não tem a intenção de sair da ilha como seu avô. Na verdade, o sonho dela é ficar na ilha e herdar o lugar de sua mãe. A mãe de Jin acredita que ela herdou o sangue de suas avós Mito e Noko, que nunca saíram da ilha, e essa frase revela uma coisa pra gente que é a provável futura mulher do Gon, chamada Noko. Você provavelmente não lembra quem é, mas ela já foi citada no mangá quando Gon leva Killua pela primeira vez à Ilha Baleia. Lá, Gon cita que ele e Noko são as únicas crianças que moravam na ilha. E nesse final, Noko é dita como sendo a avó de Jin, assim como a Mito. E a Mito, que grande bosta! A gente sabe, né, que é a Com todo respeito. tia do Gon, mas o próprio Gon a considera como uma mãe. Por isso aqui nesse caso, ela é citada como uma das avós da Jin. Ah, gente, por mim o Gon morria, o Killua ficava, o Kurapika também podia ficar, talvez. Ou vai de base também. Pra mim, a imagem final de Hunter x Hunter, Killua em uma montanha de noite e aí vem uma lua, assim, tá ligado? Essa é a imagem final de Hunter x Hunter. E a Mito provavelmente como sendo uma avó por consideração. Por outro lado, a Noko não tem qualquer parentesco com o Gon, então ela provavelmente é a futura mulher e mãe dos filhos do Gon. E fica subentendido que Noko influenciou Jin a não querer se tornar um Hunter, pois ela diz que quando Gon contava suas histórias de Hunter, Noko sempre saía do lugar silenciosamente, como se ela não gostasse da vivência de Hunter dele. O que um Hunter faz? Talvez por... Mano, até hoje eu não sei o que um Hunter faz, mano. Ai, alguém me explicou que tem, tipo, tem Hunter de tudo. Que o Gon, né, tenha pegado o excelente exemplo de seu pai e abandonado a família em algum momento para atuar como um Hunter, assim como o Jin fez. Ou talvez seja simplesmente pela forma como a vida de um Hunter pode ser perigosa e te levar à morte, assim como quase aconteceu diversas vezes com o próprio Gon, né, que acabou até perdendo a sua habilidade Nen. Então, talvez por esse histórico, ela considere que isso não é uma vida que já falei o final. Ser levada. Se encaminhando para o final do capítulo, aparece uma criança que aparentemente é amiga da Jin, mas não nos é revelado quem ela é, ou se tem relação com algum personagem. Já no final do capítulo, temos uma descrição interessante, abre aspas, o filho de um deles, a filha de outro e o neto de outro vivem em lugares diferentes, trocando... O filho de um deles, a filha do outro... E o neto de outro mora em lugar diferente trocando sorrisos. Eles podem ser os filhos desses personagens e os netos daquele personagem. O pássaro voa pra longe. Sorrisos. Eles podem ser os filhos desse personagem e os netos daquele. Fecha aspas. Dando a entender que esses seriam os descendentes dos outros protagonistas do elenco principal também. E por fim, ainda é dito que uma figura observa Killua teve filhos. Aquele psicopata. Aquela cena. Particularmente, eu não acho que seja uma espécie de qualquer ameaça à espreita, porque quebraria o ritmo do final do capítulo e ainda inventaria de criar Hunter x Hunter Shippuden.
um gancho desnecessário para uma sequência que nunca viria, enfim. Então pode ser que fosse o próprio Gon, mais velho, que estivesse observando aquela cena. Afinal, a história costuma girar, né? Apesar do Togashi gostar de desconstruir um pouco isso, costuma girar ao redor dele. Como eu disse, galera, o capítulo é bem conservador, porque, né, seria um final genérico de shonen e que não revela quase nada do que o Togashi Sem graça, porra. Eu gosto de coisas ousadas. Mata todo mundo, deixa só o Lua vivo. Pretendia escrever até Olhando chegar pra lua. nesse final já descartado Não, e nem ótimo nada do que final. pode acontecer ainda na obra. Por exemplo, até se o Gon está ou não vivo é deixado em aberto nesse final, já que nesse resumo o Gon sempre é citado no passado pelos personagens que conversam nesse capítulo. O Gon sempre é citado como o vovô Gon era um caçador famoso ou quando o vovô falava, sempre no passado, mas não é afirmado, né, se ele morreu de fato ou não. Pode ser que ele só tenha se aposentado, por exemplo, e não estivesse, talvez, presente naquele exato momento da conversa que estava acontecendo. Seria injusto falar que esse seria um final necessariamente ruim, já que a gente não sabe o que acontece até chegar nesse ponto, né? A gente não sabe o que acontece com nenhum personagem relevante. Esse poderia ser um capítulo parecido com aquele que finalizou o arco da eleição, por exemplo, em que o Togashi mostra a maioria dos personagens e o que aconteceu com cada um deles. Naquele momento, parecia mesmo que a obra tinha terminado, tanto que foi o final que o anime de 2011 adotou e não foi um final ruim, né? Porque tudo aquilo que o Togashi escreveu até chegar na Gente, não tô entendendo nada, velho. Tem outro anime de Hunter x Hunter, não tô entendendo. naquele ponto foi bom. Então, pode ser que esse final D fosse algo parecido. Enfim, esse final foi descartado pelo Togashi e só será considerado caso ele não consiga terminar a sua obra. É mais para deixar os fãs menos tristes caso isso aconteça, né? Pois assim, teríamos um final oficial vindo do próprio autor. E mesmo que ele não consiga terminar o mangá, eu tenho minhas dúvidas também se a Jump deixaria dessa forma, né? Só a gente ver o exemplo de Berserk, por exemplo, que continuou mesmo após a morte do Miura, aproveitando o material base que ele já tinha escrito. Então poderia muito bem acontecer da Jump seguir pelo mesmo caminho e no fim decidir por um desses 4 possíveis finais citados pelo Togashi, mesmo Fala de Berserk, cara, eu fico triste. Cadê o final de Berserk? Miura, ressuscite! que a gente já tenha recebido spoiler de um deles. No mínimo, seria pelo menos interessante a gente ver isso ilustrado de alguma forma. Agora eu quero saber o que vocês acharam desse final divulgado pelo Togashi aí nos comentários. Particularmente seria aquele clássico final onde a gente teria um salto no tempo geracional, assim como tivemos em Kimetsu no Yaiba, Bleach, Naruto ou até em Dragon Ball GT, onde vemos, né, as futuras gerações surgindo naquele universo. E o que você acha que aconteceria no final C, onde 90% das pessoas ficaria insatisfeita na visão do Togashi? Lembrando que, né, o Togashi ele recentemente lançou no seu Twitter mais atualizações dos próximos capítulos, então ele não nos abandonou ainda, ele continua produzindo, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai precisar ainda para dar sequência ao mangá, mas pelo menos parece que ele continua trabalhando nisso. Agora, caso você ainda não tenha visto a última revelação do Togashi, onde ele revela várias mudanças nas habilidades de vários personagens, incluindo a do próprio Gon, confere esse vídeo que vai aparecer na tela agora, desse lado aqui, para você ficar 100% atualizado com o que está acontecendo no universo de Hunter x Hunter, ou você pode conferir a playlist do canal que vai aparecer desse outro lado da tela aqui, para você poder, ó, maratonar todos os vídeos e ficar por dentro e imergir completamente nesse universo que, né, vez ou outra a gente sempre sente saudade. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!